Olá! Vamos mergulhar hoje nos primeiríssimos 50 anos da história do Brasil. A gente vai entender como o território passou de uma terra de extração, quase um plano B para Portugal, para um projeto de colonização de verdade que definiu o nosso futuro. Então, a pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Como é que Portugal, que estava de olho mesmo era nas riquezas da Ásia, vira a chave e decide ocupar de vez o Brasil? O que motivou essa mudança tão drástica de estratégia? Bom, para sacar essa virada, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender o cenário que os portugueses encontraram aqui. Como era essa terra nos primeiros 30 anos de contato? Primeiro ponto, e esse é fundamental, a terra não estava nem um pouco vazia. A gente está falando de uma população estimada em mais de 3 milhões de pessoas. Eram muitos povos diferentes, como os tupi-guaranis e os tapuias, com uma diversidade cultural e linguística gigantesca. E é claro que esse encontro foi um choque violento. Para os povos nativos, a chegada dos europeus foi uma verdadeira catástrofe. Eles foram forçados a trabalhar e viram toda a sua organização social, sua cultura, ser completamente desestruturada. E Portugal? Bom, nos primeiros 30 anos, o Brasil não era a prioridade. O foco total da coroa portuguesa estava no Oriente, no comércio de especiarias que dava um lucro absurdo. A América, por enquanto, era só um lugar para extrair uma coisinha ou outra. E a principal atividade econômica desse comecinho era baseada no escambo. Funcionava assim: os indígenas cortavam e transportavam para o Brasil e, em troca, recebiam dos portugueses objetos que para eles eram novidade e muito úteis, como machados e facas de metal. Mas, atenção, essa exploração não era bagunçada não. A coroa portuguesa estabeleceu o estanco, que nada mais é do que o monopólio real sobre o pau-brasil. Ou seja, só o rei podia autorizar a extração, garantindo que todo o lucro fosse para Portugal. Só que essa abordagem meio deixa rolar de Portugal acabou criando um problemão. A costa brasileira era gigantesca e estava, na prática, totalmente desprotegida. Um convite para problemas, né? E quem aceitou esse convite? Principalmente os franceses. Eles não estavam nem aí para o Tratado de Tordesilhas e começaram a aparecer por aqui, negociando o pau-brasil direto com os indígenas. Isso era uma ameaça direta e muito séria ao domínio português. A reação de Portugal foi gradual, mas decisiva. Primeiro, mandaram expedições só para mapear. Depois, expedições militares para expulsar os franceses. Até que, em 1530, a coisa ficou séria. A expedição de Martim Afonso de Souza veio com a ordem clara de ocupar a terra de vez. Ok, então Portugal decidiu ocupar. Mas como fazer isso num território gigante e com a grana curta? A coroa usou uma estratégia que já era conhecida: terceirizar o problema. E assim nascem as famosas capitanias hereditárias. Basicamente, o rei dividiu o Brasil em 15 faixas de terra e entregou para a iniciativa privada, para os chamados capitães donatários. A ideia era: vocês colonizam e o risco é de vocês. E os poderes desses donatários eram enormes, viu? Eles podiam criar vilas, aplicar a justiça, escravizar indígenas e distribuir terras. Em troca, claro, tinham que defender o território e, o mais importante, pagar impostos para a coroa. E aqui tem um conceito que é chave para entender o Brasil até hoje e que vive aparecendo em vestibulares: as sesmarias. As capitanias eram a divisão administrativa, já as sesmarias eram os lotes de terra gigantes que os donatários davam aos colonos. Exatamente aqui que nasce a concentração de terras no Brasil, a origem do latifúndio. Tá, mas essa ideia de privatizar a colonização, de terceirizar o risco, deu certo? Bom, a resposta curta e grossa é, na maior parte, não. Foi um fracasso. Olha só o placar. Das 15 capitanias, só 2 deram algum resultado. São Vicente, que virou um ponto de partida para explorar o interior, e Pernambuco, que bombou com a cana-de-açúcar. O resto sofreu com ataques indígenas, falta de grana, distância de Portugal e até desinteresse dos próprios donatários. Com o fracasso das capitanias, a coroa portuguesa percebeu que precisava mudar de tática. Se a descentralização não funcionou, qual era a solução? Centralizar o poder. Foi aí que, em 1548, o rei decidiu intervir diretamente. Foi criado o Governo Geral, um sistema para centralizar a administração e, finalmente, impor a autoridade de Portugal sobre toda a colônia. A nova estrutura de poder era bem clara. Lá no topo, o rei em Portugal. Abaixo dele, aqui no Brasil, o governador-geral, que era seu representante direto. E, só então,
vinham os donatários e os poderes locais, como as câmaras municipais. E o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, não chegou para brincadeira. Ele fundou a primeira capital, Salvador, trouxe os primeiros jesuítas para catequizar os indígenas e estabeleceu a estrutura da Igreja Católica. A presença do Estado português se tornava real. E a chegada dos jesuítas já inaugurou um conflito que ia durar séculos. De um lado, os colonos, que viam os indígenas como mão de obra barata para ser escravizada. Do outro, os jesuítas, com o projeto de catequizar e, em teoria, proteger esses mesmos indígenas. Uma tensão que marcou a história colonial. Certo. Então, ao final desses primeiros 50 anos, o que a gente tem? Quais são as bases, os pilares da colônia que estava se formando ali? Basicamente, a estrutura do Brasil colonial já estava desenhada. Uma economia voltada para a exportação, baseada na grande propriedade rural, o latifúndio. Um poder político centralizado na mão do rei. E tudo isso, absolutamente tudo, sustentado pela exploração e pelo trabalho forçado de indígenas e, logo depois, de africanos escravizados. E aqui fica a reflexão final. Nada disso ficou perdido no passado. Essas decisões lá do começo, especialmente o jeito como a terra foi dividida e o poder foi organizado, deixaram marcas muito profundas. Elas ajudam a explicar muitas das desigualdades e dos debates políticos que a gente tem no Brasil até hoje. É uma história que continua muito viva.